A Umbanda se baseia em diversos elementos, fundamentos. Baseado nisso, os guias espirituais se manifestam através das linhas de trabalho. E hoje vamos falar de algumas linhas de trabalho, ou melhor dizendo, sobre a linha dos caboclos. Olá, espero que esteja bem. Eu sou o Baba Alexandre. Nos siga nas nossas redes sociais, @Templo Tacri de Ogum. Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificação, pois assim você será notificado quando um próximo vídeo for postado. Compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e se fortificar. E hoje temos mais um Beabá Informações com Babá. O tema de hoje, como dito antes, é a linha dos caboclos. Peço uma leme novamente em relação ao barulho externo. Assim como a maior parte das religiões, a Umbanda tem uma organização que vai variar de casa para casa, de vertente para vertente. A bagunça acontece quando um adepto não interpreta direito o fundamento. A organização da Umbanda é tão grande que os guias espirituais se organizam e formam um grupo que é chamado de falange. E essa falange se manifesta nos terreiros através das linhas de trabalho. Cada linha, cada falange tem o seu fundamento e tem a sua função. Babá, você irá falar sobre as 7 linhas de Umbanda? Mais à frente iremos falar sobre as falanges, sobre as 7 linhas da Umbanda, a terminologia, as definições. Quem me garante que são 7, ou 9, ou 12? Depende das correntes de Umbanda também. E aí iremos aprofundar os estudos e vermos que tem casas que trabalham com além das 7 linhas. Mais um adendo importante que eu vou fazer aqui. A Umbanda foi oficializada em 1908. Atenção! Prestem atenção quando eu falo oficializada. Os guias espirituais se manifestavam muito antes disso, nos terreiros que eram chamados de macumbas, e em outros terreiros. Mas esse tema será abordado em um outro vídeo, onde diremos as origens da Umbanda, a origem da Umbanda do Brasil, o movimento da Umbanda no Brasil. Voltando ao assunto, aqui eu não vou contar a história do guia espiritual ou como a linha surgiu dentro da Umbanda, não, muito pelo contrário. Nós vamos abordar os fundamentos que essa linha propõe, a função que essa linha propõe. Na internet tem um conteúdo vasto, basta você ler e separar o que faz bem e o que não faz bem. Basta você ler e ver se aquilo serve para a sua vertente, se aquilo serve para o seu terreiro. Como eu disse anteriormente, cada linha traz um fundamento e traz um propósito. Cada linha tem uma função espiritual. Lembrando que estamos focando na Umbanda praticada aqui no TTO. Vamos ter várias linhas de trabalho. Vou dar algumas definições. Temos as linhas dos caboclos, pretos velhos, crianças, baianos, marinheiros, boiadeiros, linha do Oriente, a linha da esquerda. E tem outros terreiros que trabalham com outras linhas. E tem casas que não trabalham quase com linha nenhuma. Cada casa utiliza de uma forma essas linhas de trabalho, de acordo com o seu contexto, de acordo com seus fundamentos. Mas vamos nos aprofundar sobre os caboclos agora. Os caboclos são guias espirituais com alto teor de luz. Os caboclos representam a consciência do homem e a dinâmica na Terra. Poderíamos defini-los com vários adjetivos, mas para exemplificar, são ágeis, leais, determinados. Esses mestres propagam toda a forma de dinâmica evolutiva. Os caboclos, junto com os pretos velhos, dividem a simbologia da Umbanda no Brasil. Essa terminologia que eu exemplifiquei dá para ser interpretada de várias formas e de vários métodos. Se sairmos perguntando por aí o que é um caboclo, como que é um caboclo, muitas pessoas vão dizer assim: os caboclos são entidades, são espíritos fortes, sérios, bravos, trabalham para a saúde, emprego, família, fazem isso, fazem aquilo outro. Mas isso não é um fundamento de uma linha. Você está especificando ou personalizando aquela entidade. Fundamento é o contexto que ela traz. Fundamento é aquilo de propósito que ela tem. Aquilo que ela tem de propósito de trabalho, aquilo que ela tem de propósito de luz. O caboclo ser um guia sério, ok, todos os guias espirituais são sérios, mas isso não é um fundamento. Isso é uma personificação. Precisamos desmistificar os mitos por trás da Umbanda, por trás dos guias espirituais, por trás das entidades, porque tem um tabu muito grande, um mito muito grande, e esse mito é passado de geração para geração. A falta de estudo faz com que sejamos ignorantes. Mas tem uma coisa que meu Babalorixá sempre diz: fundamento pega quem tem. Não adianta você ensinar algo a alguém, sendo que ele não consegue pegar esse fundamento, sendo que ele não tem um fundamento dentro dele para pegar. Não estou aqui para impor nada, até porque cada casa pratica a Umbanda da forma que acha melhor, mas o conhecimento é libertador. Como disse em vídeos anteriores, nem todo caboclo foi índio, nem todo preto velho foi um escravo africano, mas se aquela entidade trabalha naquela linha, ela traz o arquétipo que a linha propõe. Ou seja, quando falamos de caboclo, lembramos do índio. Quando falamos dos pretos velhos, lembramos do negro africano escravizado. Ele vai trazer esse arquétipo e não tem como tirar esse arquétipo. E aí, com os estudos e o aprofundamento naquela determinada entidade, você vai
conhecer a história, mas de modo geral, ele traz a vibração da falange. Todos os guias espirituais são sérios. Como disse antes, algumas pessoas definem os caboclos como sérios, mas todos os guias espirituais são sérios. Às vezes, alguma linha de trabalho, algum guia espiritual vai fazer uma brincadeira sadia, para que quebre o tenso e torne uma relação mais flexível, assim como a linha das crianças, assim como os baianos. Mas essa brincadeira não deixa de ser séria. Não deixa de ser sério o trabalho que a entidade vem fazer. Não deixa de ser sério o fundamento que a entidade propõe. Os caboclos podem se manifestar em várias linhas e em várias vibrações. Chega mais perto, eu vou te contar um herói. Nem todo caboclo é de Oxóssi, tá bom? Mas não espalha por aí não. Aqui no TTO, a entidade responsável pelo médium, ou seja, a Babá de Ori, é o caboclo. E a maior parte das linhas de trabalho é baseada nos caboclos. Poderemos dizer uma umbanda de caboclo. Os caboclos manifestam em seus fundamentos ou em sua energia, independente da sua vibração de origem ou da sua linha, a dinâmica da evolução e a consciência dos seus filhos. Quando eu digo filhos, são aquelas pessoas que são atendidas por esse caboclo e também o médium dele. E quando me refiro também a essa consciência em relação ao médium, não é a consciência em relação ao transe mediúnico ou à incorporação, é a consciência da vida. Devo ressaltar uma coisa, não é porque temos um guia espiritual ou somos filhos de um caboclo ou temos um caboclo que a nossa consciência, que as nossas ações vão ser equilibradas, que a nossa vida vai ser próspera, que os obstáculos vão ser tirados do caminho. Muito pelo contrário, o caboclo vai estar ali para dar o dinamismo, a direção, a consciência daquilo que erramos. Até porque nós somos falhos, os nossos atos são falhos, erramos, e é errando que se aprende. E o caboclo vai estar ali nos ensinando, nos ajudando, nos protegendo. E através do seu trabalho espiritual, nos ajudando, criando uma consciência para que possamos viver melhor, para que possamos praticar o melhor, não só para nós, mas para o mundo. A maioria das vezes aprendemos errando, mas se ouvirmos os caboclos, não precisaremos errar sempre. Basta seguir a luz. Os caboclos, assim como os outros guias espirituais, passam fundamentos lindos, maravilhosos, e nós deveremos vivenciá-los. Uma coisa que eu sempre falo no terreiro é: incorporar é fácil, difícil é incorporar os valores e os fundamentos das entidades. O umbandista deveria incorporar a vivência e os fundamentos da entidade espiritual. O candomblessista deveria incorporar os fundamentos do orixá. Tudo tem uma história, tudo tem uma relação, tem um fundamento, tem uma luz. É muito fácil incorporar. Difícil é colocar em prática esses fundamentos. Mas se você é uma pessoa de cabeça aberta, você consegue colocar pelo menos uma parte desses fundamentos em prática. Pratique. Cultuar um caboclo, uma entidade, não é só acender uma vela, fazer uma oferenda ou emprestar o corpo para o transe mediúnico, para a incorporação. Não, não é só isso. Cultuar um caboclo, cultuar uma entidade é você vivenciar e incorporar os seus fundamentos para a sua vida. Os fundamentos que essa entidade propõe. Os fundamentos que os guias espirituais, os orixás, nos trazem e nos ensinam. Isso sim é cultuar um caboclo. Isso sim é dar vida a uma entidade. Isso sim é dar vida a um orixá. Os caboclos atuam muito bem no dinamismo da vida, no dinamismo na terra. Mas não depende só dos caboclos esse dinamismo. Depende de nós. Depende de nós a evolução. A vida é dinâmica e os caboclos são grandes propulsores desse dinamismo. Falar dos caboclos demoraria horas e horas e horas. Mas o propósito do vídeo, o propósito do canal, é resumir da forma mais clara possível para que se possa tirar a síntese dos fundamentos, a síntese desse resumo. Então, resumindo, temos: o caboclo é um espírito, o caboclo é um guia espiritual com alto teor de luz, o caboclo pode vir em diversas linhas ou vibrações, os caboclos são responsáveis pela consciência do homem e a dinâmica na terra, fibra, agilidade, lealdade são alguns adjetivos para qualificar os caboclos. Esses mestres são propulsores da dinâmica evolutiva e, junto com os pretos velhos, dividem a simbologia da Umbanda. Uma linha espiritual que marca a resistência de um povo, independente da origem ou da vibração daquela entidade, independente da origem ou da vibração do caboclo. Na grande maioria das vertentes, o caboclo é o guia-chefe de coroa dos médiuns. Eu disse que marca um povo de resistência. Vamos fazer um parênteses aqui. Uma coisa que devemos tirar é aquilo que escraviza o adepto da religião, aquilo que escraviza também a religião. A Umbanda é uma religião maravilhosa, mas o que destoa essa religião é o seu adepto, é o seu filho. Não só a Umbanda, como
como as outras religiões. Como disse antes, os caboclos e também as outras linhas de trabalho, mas principalmente os caboclos e os pretos velhos, representam a resistência de um povo perante ao tempo e no tempo. E esse contexto é histórico. Independente da linhagem, se era índio ou se era um africano, não importa. Quando falamos de caboclo, nós lembramos do índio. Quando falamos de preto velho, nós lembramos daquele negro africano escravizado. E quando falamos dessas linhagens, nós trazemos esse arquétipo. E esse arquétipo mostra a história daquela linhagem, a história daquele povo. Por isso que eu disse que é um povo de resistência. Isso historicamente marca um povo sofrido, um povo de resistência. Um povo que lutou e ainda luta contra os preconceitos, contra a inferiorização e principalmente contra a escravatura daqueles que se sentiam e se sentem superiores. O embranquecimento da religião faz com que toda essa história seja perdida e os umbandistas devem saber e devem pegar a verdadeira história. Assim como um orixá, um filho de um orixá, adepto do candomblé. O orixá é a representação da resistência, é a história de um povo que lutou e ainda continua lutando contra o preconceito, contra a maldade das pessoas, contra a inferiorização do seu povo. O orixá representa a vitória, a luta. E esse orixá vive através dos cultos, através das oferendas, através dos xirês, através das iniciações. E seu filho leva o seu nome sempre à frente, jamais esquecendo a história do seu povo, a história da sua ancestralidade. Um povo guerreiro, um povo de fibra. Até porque, resumindo tudo isso, vamos imaginar uma coisa. Imagine os índios, imagine os negros africanos. Chegou um povo branco, europeu, se sentindo superior, foram lá, catequizaram os índios, destruíram a cultura de milhares de anos que esses índios carregavam, destruiu a cultura de um povo africano de milhares de anos, para impor aquilo que eles achavam melhor. Ou seja, apagou a história, apagou a cultura desse povo. E devemos ter a ciência que essa forja toda fez muito mal para o povo, fez muito mal para essa população. Não mate o caboclo colocando sua história, sua essência de lado por conta daquilo que te falaram, por conta daquilo que aprenderam e repassaram erroneamente. Novamente, peço uma lei, me peço desculpas por esse contexto todo. Mas falar de caboclo, vamos falar de um povo de resistência. Falar de pretos velhos, vamos falar de um povo de resistência. E isso tudo que eu disse anteriormente não podia ficar em vão, não podia guardar para o próximo vídeo. Até porque essa parte de resistência, de embranquecimento da religião, iria ficar para um próximo vídeo e vai ficar para um próximo vídeo, que se chama A Origem da Umbanda e as Suas Verdades. Na Umbanda tem muitas coisas que foram ocultas, na Umbanda tem muitas coisas que foram jogadas debaixo do tapete. E o embranquecimento da religião fez isso, colocando esses guias espirituais com histórias lindas, com vivências lindas, à mercê do embranquecimento da religião. Mas como disse, isso é um tema para um próximo vídeo, que vai ser um vídeo bem polêmico. E como disse, não deu para aguardar para falar para o próximo vídeo, porque os nossos caboclos merecem voz, os nossos pretos velhos merecem voz. A história desse povo não é à toa, a história desse povo não deve ser apagada. Voz a essas entidades espirituais, voz a todos os guias espirituais, voz à nossa origem de religião. Que os caboclos possam nos abençoar, nos dar consciência, nos dar dinâmica aqui na terra, nos dar dinâmica na vida, nos dar uma direção, possa nos abençoar, dar caminho, paz, saúde e resistência, para que possamos encontrar a luz. Ah, uma observação, quando eu falo caboclo, também me refiro às caboclas. Então, saravá os caboclos, ok, caboclos, saravá as caboclas, ok, caboclas. E esse foi mais um Beabá Informações com Babá. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo, motumbá, adupé e até mais.